Gostaria de agradecer ao João Carlos Moura, do Audiovisual aqui em Angra dos Reis, que está me dando a oportunidade de fazer uma apresentação formal desse livro Contos RJ, Um Olhar sobre Amanhã, que foi um esforço hercúleo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, de reunir contos das 10 regiões aqui do nosso estado. E o meu teve o privilégio de ser escolhido como o melhor conto. Ele foi selecionado dentre todas as regiões, e junto com outra angrense, e a gente está falando sobre a extinção dos falsos humanos aqui nesse conto. Eu queria ler para que as pessoas soubessem que a região da Costa Verde, que se você olhar aqui no mapa, ó, você vai ver que ela chega a ser diferente, né, das outras. Todas são diferentes, mas ela é muito diferente de todas as outras. E eu digo isso porque acho que a gente tem uma grande responsabilidade sobre os rumos que o nosso país vem tomando com relação a integrar as culturas numa cultura que a gente não sabe direito qual é. A cultura do Brasil, ela ainda não existe, na minha opinião. Para mim, a gente está construindo ela há mais de 500 anos e a gente ainda não sabe direito que cultura é essa, mas os livros que, pelo menos eu escrevo, a Vanessa Sírio, eu posso falar por mim, são todos para que seja construída uma cultura de paz. Tanto espiritualidade e realidade, como se revitalizar com integridade, quanto mão na roda, a arte de levantar-se só, tem um único objetivo, de entregar um tipo de conhecimento para as pessoas que liberta a mente delas de perturbações de diversas ordens. É uma espécie de purificação mental para que se construa alguma coisa na cabeça das pessoas que faça a gente interromper esse estado de destruição que esse conto tenta transmitir para os leitores. Chama a extinção dos falsos humanos. Diz a lenda, contada pelo avô, 1500, da avó, 1600, do avô, 1700, da avó, 1800, da jovem nascida no último ano da década de 70 do século XX, que as águas da Baía da Ilha Grande são mais salgadas do que as outras águas da região da Costa Verde por causa das lágrimas de todos os povos originários que choraram a morte do guerreiro mais corajoso que respirou o ar puro dessa região. Entre a brisa suave que sussurra no ouvido cantigas de amor e o vendaval que derruba jacas como se fossem pitangas, por muitos séculos chora-se pela forma cruel com que a vida de um ser humano de verdade foi arrancada do convívio de seu descendente mais estimado, seu filho amado. Como todas as guerras, essa também começou devido à distração de duas partes, que no início pensaram ser amigas e, de repente, se tornaram vítimas, uma da outra. Porque todas as guerras acontecem no campo de batalha das mentalidades diferentes, que, ao se tornarem íntimas, começam a perder a identidade. E quando isso acontece, surge o medo de deixarem de ser quem são. É de onde vem o medo de não serem nada. É por isso que começam os nãos, juntamente com os conflitos que nunca terminam, quando uma mente distraída, governando um coração miserável, se permite expressar em um estado destrutivo de ser, do tipo cheio de pendências que fazem surgir muitas outras batalhas, que no decorrer do dia não se encontram motivos que justifiquem o porquê de tanto se enlutar. Como dizem que aconteceu desde os tempos de Cunhambebe e Mimbiá. Diz a lenda que um dia a vida do Mimbiá será vingada, não por castigo dos deuses, nem por feitiço dos seus companheiros, mas devido às leis pouco conhecidas da natureza, que existem para interromper as guerras que começam na mente das pessoas. Esse jeito difícil de existir tem a tendência de se autodestruir, pois cria-se em corpos desnutridos, que pouco sabem a respeito de si mesmo e da própria história, quiçá da vida. Quase nunca sentem nada por ninguém. Poderiam ser chamados de falsos humanos, pessoas que não se importam com o resultado de suas ações. O pouco que sabem é que suas ações do passado e do presente constroem o futuro, e que realidades cruéis, desumanas e agressivas, vividas no momento presente, continuam a se repetir pela dificuldade que existe de se criar um cenário mais agradável, pela dificuldade que tem sido forjar, às custas de muitas eras,
a espécie humana de verdade. Mas nem tudo está perdido, porque segundo a jovem ouviu, enquanto houver o Mimbiá, que significa gente de verdade, para os guaranis Mimbiá, o céu, a terra, os mares estarão protegidos. E a terra irá engolir sem piedade os falsos humanos que não conseguem se expressar com humanidade, que desperdiçam seu tempo sem saber disso e vivem parasitando o planeta. Foi um parasita que derrubou o mais bravo dos guerreiros Tupinambá. Cunhambebe deu seu último suspiro nos braços de um sacerdote libanês que veio para o mundo novo de algum lugar próximo ao Monte Carmelo, no Oriente Médio, em missão de paz. Mal sabia ele que a paz não viria com ele para as águas da Baía da Ilha Grande, no litoral da região da Costa Verde, ao sul do estado do Rio de Janeiro, num tempo em que essas terras se chamavam Pindorama. Era final de tarde quando raios e trovões do verão da Serra do Mar desceram do céu como balas de canhão, diferenciando esse dia fatídico de janeiro em que uma maldição foi lançada para todas as Américas a partir de um único ponto ao sul. De norte até o sul, todos que destruírem essas terras, essas águas e esse ar irão sucumbir por intoxicação, por intolerância a si mesmo, por falta de vontade de seguir adiante, por não se ver horizonte a ser perseguido numa sociedade feita de um povo sem memória. Não era uma maldição dos deuses, era uma maldição proferida pelo guerreiro mais sábio e corajoso que viveu nessas terras e que, sem bola de cristal, conseguia prever o futuro. Tamanho era o seu bom senso e sua capacidade de revelar verdades. Suas últimas palavras foram: o tempo há de passar e nossa terra irá nos chamar. Quando isso acontecer, os juruás estarão atolados na lama da ganância, estarão amedrontados por suas próprias mentiras, surdos por nunca terem desenvolvido a sensibilidade para escutar a voz da natureza que fala baixinho. Quando a hora da natureza chegar, sairemos de todos os cantos feito formigas que somos, perante a vastidão que nos separa do sol e da lua. Não precisaremos atacar e nem revidar, deixaremos os animais que comem ouro morrerem pela boca. Assistiremos de longe a Mãe Terra colocar todas as coisas em seu lugar. Dessa vez, não iremos cometer o mesmo erro de tentar ajudar por terem cabeça, pernas, braços como nós. Na hora em que os falsos humanos chegarem falando como nós, querendo nos presentear com o que para eles é valioso demais, iremos dar 2 passos para trás e desviar o olhar. Com 2 passos alcançaremos o alto da montanha e deixaremos os juruás abandonados à própria sorte. Deixaremos cada um deles se responsabilizar por suas ações e não iremos mais nos identificar com esses falsos humanos. Foram essas as últimas flechas de pensamento do guerreiro lançadas para o universo e que ressoam nos ouvidos de seu devotado amigo que pedia ao seu Deus forças para salvar a própria vida enquanto tentava arrastar o corpo do amigo. O sacerdote acostumado a sentir o peso dos corpos no exato momento em que são abandonados pela alma. Ele sabia que o valente guerreiro já não estava mais ali, era apenas o corpo ensanguentado. Tudo a se fazer era inútil, pois o corpo sem alma fala com a força da gravidade. Passaram-se 543 anos e os falsos humanos foram extintos da Terra. Gradualmente foram sendo levados por catástrofes ambientais e climáticas diversas. Poucos sabiam das últimas palavras do guerreiro Cunhambebe, guardadas secretamente no coração do sacerdote libanês. Após o desastre da perda que o amigo indígena representou para aquele estrangeiro que aprendeu a amar uma cultura tão diferente da sua, tudo mudou de figura. Ele trocou seus trajes sacerdotais pelos artefatos do guerreiro e antes que os navios que bombardeavam a praia ceifando a vida do amigo Tupinambá atracassem e enviassem um bando de assassinos para finalizar o serviço, ele correu sem olhar para trás na direção das mulheres, das crianças e do filho de Cunhambebe, que ainda bebê dava continuidade à vida do guerreiro, que sabia mais do que os demais. Todas foram orientadas a se refugiar no mundo secreto. Esse mundo secreto continua secreto até os dias de hoje. Dizem que o coração do sacerdote tinha a pureza necessária para não ser impedido de se juntar às mulheres e às crianças, protegidos pela coragem de todos os guerreiros que, comandados por Cunhambebe, previram a ocorrência do que estava para acontecer. As mulheres entenderam
que, dos tantos juruás, traiçoeiros e interesseiros, aquele único que havia encontrado o lugar secreto era digno de confiança e respeito. E dessa mistura do único tupinambá em pele de juruá com as mulheres de sangue quente e pele da cor do jambo, surgiram os mimbiá. Esses mimbiá vivem invisíveis aos olhos do mundo moderno. Vez ou outra, aparecem a mando da Mãe Terra, sempre que surge a ordem de se levantarem só e voltarem para os seus devidos lugares, pois são os mimbiá que seguram as estrelas no céu e sopram o ar para fazer o vento. É o suor do mimbiá que salga a água dos oceanos e são as lágrimas de emoção dos amores quando se encontram e se reencontram que fazem brotar nas montanhas os olhos de águas doces perenes, até que engrossem os rios e córregos que não param de irrigar a pele da mãe única e originária. Se você está vivo e lendo esse conto, talvez você seja um mimbiá, gente de verdade. E se você for, está fazendo a sua parte? Está deixando um rastro de humanidade por onde você passa? Se não está, sempre é uma boa hora para começar. Muito obrigada, João.